Neste vídeo vamos falar sobre o Simples Nacional, que é um tratamento diferenciado e simplificado, dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no recolhimento de seus tributos. Falando em tributos, vamos fazer uma recordação dos tributos existentes no Brasil, sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o consumo e encargos sociais sobre a folha de pagamento. E aqui estão algumas abreviaturas desses nossos tributos: sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o consumo e os encargos sociais sobre a folha de pagamento. E o objetivo deste Simples Nacional é reduzir e simplificar a carga tributária dos pequenos empreendimentos, estimulando assim novos negócios. A apuração e recolhimento de alguns tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios é realizada de forma unificada e favorecida. Porém, quando se fala em unificada, não quer dizer imposto único. O recolhimento é simplificado mediante um documento único de arrecadação. E quando se fala em favorecida, quer dizer que alíquotas diferenciadas e carga tributária reduzida, justamente para as microempresas e empresas de pequeno porte. Quem pode recolher os tributos pelo Simples Nacional? Vamos fazer um parênteses e recordar aqui as empresas, os tipos de empresas. Temos o microempreendedor individual, microempresas, empresas de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte. O que define o porte da empresa é, em linhas gerais, a receita bruta total obtida no ano anterior. Daí temos os seguintes limites de faturamento bruto anual: 81 mil, 360 mil, 4,8 milhões, 300 milhões. E a partir daí é uma empresa de grande porte. Retornando aos tributos no Brasil, vamos focar nos tributos sobre a renda, sobre o lucro das empresas. E nesse aspecto, a empresa, ao prestar conta para a apuração do seu lucro para fins de tributos, pode optar pelo lucro real, pelo lucro presumido. Só uma observação: a empresa de médio porte, para optar pelo lucro presumido, deverá ter um faturamento anual inferior a 78 milhões. E o nosso Simples Nacional, restrito a microempresas e empresas de pequeno porte. O MEI também é tributável pelo Simples Nacional, mas o foco deste nosso vídeo é o Simples Nacional das microempresas e empresas de pequeno porte. A empresa optante pelo Simples Nacional realiza um recolhimento simplificado mediante um documento único de arrecadação. Então ele vai aglutinar o imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/PASEP. Todos esses tributos serão condensados no Simples Nacional. COFINS, IPI. Então, quando a empresa recolher no Simples, ela já estará automaticamente pagando todos esses tributos: ICMS, ISS e contribuição patronal previdenciária. Mas alguns tributos não estão contidos neste Simples Nacional, como por exemplo, imposto sobre operações financeiras, sobre importação e exportações, territorial rural, contribuição previdenciária, contribuição ao fundo de garantia, imposto de renda retido na fonte e imposto de renda sobre aplicações financeiras e ganhos de capital. Estes tributos não são abraçados pelo Simples Nacional. Vamos calcular então, vamos lá. Então aqui temos a nossa empresa
que ela foi autorizada pela legislação e é optante do Simples. Então ela vai se enquadrar aqui nesse espaço entre de microempresas e empresas de pequeno porte. Como vamos calcular o valor a ser pago? Serão necessárias algumas etapas. E nós vamos percorrer as etapas e ao mesmo tempo realizar um caso hipotético como exemplo e treinamento. Então, primeiramente, vamos identificar a receita bruta no mês. Aqui está a nossa empresa. Nossa receita bruta mensal foi de R$50 mil. Número 2. Identificar a receita bruta anual nos 12 meses anteriores. Então, nós faremos o somatório dos 12 meses anteriores e, no nosso caso, deu R$690 mil. E se a empresa for nova e não tiver 12 meses anteriores de funcionamento? Daí é o seguinte, vamos fazer a média das receitas mensais e multiplicar a média por 12. Então, no nosso caso, esta renda bruta total dos 12 meses foi R$690 mil. Terceiro passo, identificar a tabela, a alíquota nominal e a parcela a deduzir. Não, fique tranquilo. A Lei Complementar 155 apresenta estas tabelas. Por exemplo, aqui está a tabela do anexo 1 sobre o comércio. Então, nós temos a natureza da empresa ali. Depois temos a receita bruta em 12 meses, dividida por faixas. Depois temos a alíquota correspondente a cada faixa e a parcela a deduzir referente a cada faixa e a cada alíquota. Temos aí na tabela das indústrias, tabela depois da prestação de serviços, tabela da prestação de serviço anexo 4 e tabela anexo 5 da prestação do serviço. Mas tem uma diferença. Aqui no final da tabela existe as características daquela prestação de serviço. Isso, ok, muito bom. Como nosso exemplo é de uma empresa de comércio varejista, vamos utilizar o anexo 1, que fala sobre o comércio. Aqui está a nossa tabela. A quarta etapa, calcular a alíquota efetiva. Vamos lá nós de novo, alíquota efetiva. Então aqui, observe o seguinte. Nossa fórmula, alíquota efetiva igual RBT12 vezes a alíquota da tabela, menos parcela a deduzir, dividido pela RBT12. E é justamente a alíquota efetiva que, incidindo sobre a nossa receita bruta mensal, vai determinar o imposto a ser recolhido. Vamos aplicar agora na fórmula. Alíquota efetiva é igual, abre parênteses, RBT12. Então, nosso RBT12 é 690 mil, é a nossa renda bruta total somatório do ano. Alíquota da tabela, então aqui temos a nossa tabela, e o 690 se enquadra nesta faixa, terceira faixa, que corresponde a uma alíquota de 9,5%. Então vamos fazer a anotação, 0,095 multiplicando, menos parcela a deduzir. Vamos lá na nossa tabela, parcela a deduzir, 13.860. 13.860. Muito bem. Dividido por RBT12, que já vimos é o valor de 690 mil. Então, fazendo a nossa conta, utilizando o nosso ábaco, vamos encontrar 65.550 menos 13.860 dividido por 690 mil, vamos encontrar, fazendo a conta, 0,07491. Então, esta é a nossa alíquota efetiva. Agora, nós vamos calcular o Simples Nacional a recolher. E este valor do recolhimento vai ser receita bruta mensal vezes alíquota efetiva. Então, aplicando na fórmula, a nossa receita bruta mensal foi de 50 mil, vezes a alíquota efetiva 0,07491,
igual, fazendo a multiplicação, vamos encontrar que o Simples Nacional a recolher, vamos calculando aqui, igual, quanto? R$ 3.745,50. Este é o valor. Valor que depois, segundo a própria legislação, a Receita Federal distribui percentualmente para todos os tipos de tributos envolvidos. Então, neste vídeo nós vimos a definição de Simples Nacional, que não é um imposto único, mas sim um recolhimento unificado, os tributos contemplados pelo Simples Nacional, as empresas que podem optar, as etapas necessárias, as tabelas, a fórmula e o cálculo do Simples Nacional a recolher.